Boa noite, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 73. Nós vamos meditar um pouquinho nesse salmo nesta noite. Salmo 73, que diz o seguinte, um salmo de Asaf. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cercas como um colar. Vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra o céu e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e as águas de copo cheios se lhes espremem. E dizem, como sabe Deus, ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido, e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu lanças em destruição. Como caem na desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos de temores. Como faz com um sonho o que acorda, assim o Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou. Sinto picada nos meus rins, assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem. Mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, colocamos a nossa vida, nossa mente, nosso entendimento nas tuas mãos e pedimos, Senhor, por favor, abre o nosso entendimento espiritual nessa noite para que possamos ser transformados, restaurados, trabalhados através da tua palavra, pela tua palavra. Me dá uma palavra, Deus, boa, que venha do Senhor para o coração de cada um que está aqui nesta noite. Senhor, e nos capacita a entender aquilo que o Senhor tem preparado para nós, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Nós lemos aqui um salmo de Asaf. Quem era Asaf? Asaf era um ministro de música nos tempos de Davi. Era daqueles que tocava harpa, tocava laúde, símbolos sonoros, símbolos retumbantes. Era um instrumentista que não era um instrumentista de um instrumento só, não. Ele tocava vários instrumentos e ele cantava. Ele dirigia o louvor na casa de Deus. Ele escreveu alguns salmos. Ele era da tribo de Levi, era um judeu, né? E num contexto humano, quando a gente vai analisar esse texto, nós vemos que Asaf, ele não era qualquer um, quando se tratava do serviço de adoração a Deus. Ele era um dos líderes, um dos chefes, um daqueles que estava à frente do trabalho de adoração ao Senhor. Eu digo num contexto humano, porque é realmente no contexto humano que havia um diferencial entre ele e entre os outros. Porque diante de Deus, todos nós somos pessoas singulares, somos iguais, somos únicos, cada um de nós para o Senhor.
E ele estava presente quando a arca foi levada de Jerusalém. Ele era o cantor oficial naquele momento. E em muitos outros episódios da palavra de Deus, Asaf era aquele que estava à frente do louvor. E durante uma fase de vida dele, se nós formos observar aqui nesse salmo, que foi escrito por ele, ele começou a enfrentar uma crise existencial, uma crise espiritual. E nós vemos aqui que ele estava perplexo, porque ele via o ímpio prosperar, ele via desonra, ele via injustiça, e ele via se agigantar no meio do povo de Deus, né, as mãos dos maus. O mal crescia, aqueles que eram maus cresciam e se destacavam no meio das pessoas e estavam sempre prosperando. Então o Salmo 73 vem tratar para a gente de um problema que ainda hoje tem deixado muitos de nós, tem deixado o povo de Deus de uma maneira geral perplexo e muitas vezes desanimado. Senhor, quantas vezes as pessoas questionam por que coisas boas acontecem com aqueles que são maus e às vezes coisas más acontecem com aqueles que são bons. Senhor, por que o justo sofre e o ímpio muitas vezes é bem sucedido na sua vida? Senhor, por que as pessoas que fazem ao mal não recebem imediatamente um castigo ou um julgamento já da parte de Deus? E assim ficam diversos questionamentos, e era isso que Asaf estava fazendo aqui. E talvez você nesta noite esteja vivendo um momento assim, de dúvidas, e quem sabe você até tenha pensado em se afastar do caminho do Senhor. É incrível como que a Bíblia, ela vem retratando para a gente, principalmente aqui no livro de Salmos, a história de homens que abrem o seu coração, que se derramam, que deixam transparecer as suas lutas espirituais, os problemas. Eles narram as experiências que aconteceram com eles, são sinceros a respeito dos sentimentos dele. E Asaf admite aqui, eu queria que você mantivesse a sua Bíblia, por favor, aberta no Salmo 73, porque nós vamos acompanhar. No versículo 2 fala assim, olha, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Então veja bem, um homem que era um líder na casa de Deus, que dirigia louvor, que tocava instrumento, de repente, ele fala assim, ele admite que os pés dele quase escorregaram, e ele entrou numa crise, quando ele começou a comparar a qualidade de vida que ele levava, com a qualidade de vida que os ímpios que o cercavam estavam levando. Parecia, no entendimento dele, que o ímpio era mais feliz do que ele. E aí ele começa a sofrer de uma doença que vem corroendo a mente, e que é muito comum hoje em dia, muita gente sofrendo dessa doença, que vai apagando as certezas, que vai transformando a alma num depósito de dúvidas e de revoltas. Porque era assim que Asaf estava se sentindo nesse momento. Muitas vezes nós vivemos, meus irmãos, com os pés nessa estrada escorregadia. Porque era isso que ele estava dizendo aqui, olha, os meus pés quase que escorregaram, quase que se desviaram. E ele deixa claro para nós que ele não compreendia, ele não estava entendendo o procedimento, o jeito de Deus agir em relação a ele. E ele começa a enumerar. Se você for acompanhando aí, ele começa a falar com Deus assim, olha Deus, eu vivo uma vida piedosa. Eu limpo o meu coração, eu sou uma pessoa inocente, eu lavo as minhas mãos na inocência, eu evito o pecado, eu medito nas coisas de Deus, e eu passo tempo em oração, eu examino a minha vida, e eu sempre, quando eu peco, eu procuro confessar os meus pecados, pedir perdão a Deus, procurar restaurar a minha vida. Em um modo geral, eu procuro viver uma vida que agrada a Deus. Eu procuro andar pelo caminho certo. Eu tomo cuidado com as coisas desse mundo. Eu me aparto do mal. Então, uma avaliação que ele faz para a gente aqui, ele chega aqui no versículo 14, analisa assim, no versículo 13, ele fala assim, olha, em vão eu tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Ele quer dizer o seguinte, olha, santidade parece que não compensa eu procurar levar uma vida santa, uma vida que agrada ao Senhor, porque de contínuo em contínuo, ele fala no versículo 14, olha, todos os dias eu tenho sido afligido pela manhã, eu acordo com angústia,
eu não compreendo a situação, eu não consigo entender o que se passa. E essa reação de Asaf tem sido muitas vezes a reação de muitos crentes. Ele vivia um momento doloroso, ele passava por lutas interiores, ele estava sendo provado. E é perigoso, meus irmãos, às vezes a gente ficar nessa janela, avaliando a vida pelas aparências, ou nas coisas que a gente vê, achando que simplesmente, que na igreja, que todo mundo que está na igreja tem que ter uma vida financeira abastada, tem que ter uma casa extremamente luxuosa, que todo mundo vai ter riquezas, e que todo mundo vai ser cheio de fartura, e que ninguém vai ficar doente pelo simples fato de servirmos a Deus, né? E quantos, por causa disso, por pensar assim, não já desistiram ou estão a ponto de desistir, de abandonar a sua fé, abandonar o caminho. E a reação de Asaf estava próxima a levar ele a abandonar a fé que ele tinha no Senhor. E ele vai colocando para a gente também como que era a postura dos ímpios. Ele fala da sua própria postura, mas coloca dos ímpios. Ele fala assim, olha, é como se ele dissesse para Deus, ô Deus, você não está vendo como que eles agem? Eles são corrompidos, eles falam arrogantemente, roubam, enganam, tão gordos, né, de comer, estão até com o rosto inchado muitas vezes, eles subornam, né, eles não têm problemas com crises financeiras, eles são abastados e às vezes até adoecem aqueles que são mais pobres, eles zombam dos justos, tudo isso ele vai ponderando aqui. Em vez de obedecer à lei, eles usam a lei em próprio benefício. Irmãos, vai comparando com a realidade de hoje, né? Muitos deles ridicularizam a fé, muitos estão escarnecendo do culto que é feito no templo, eles negam a providência de Deus, eles não têm fé e não têm interesse nenhum pela vida eterna e pelas coisas do Senhor. E hoje, nós escutamos isso muitas vezes. Escutamos as pessoas dizerem, talvez você já tenha escutado isso, alguém olhar para você e falar assim, puxa, mas você fala do seu Deus, mas eu não creio no seu Deus, e eu não quero o seu Deus, não é? Porque olha só a sua vida, você tem mais problemas do que eu, não é? Olha só o seu marido, o meu marido é melhor que o seu, olha a postura dos seus filhos, eu não tenho problemas com meus filhos, talvez como você tem, né? Você fala que serve a Deus, mas você enfrenta muitas vezes mais dificuldades, tem enfrentado mais doenças do que eu. E assim muitos cristãos têm escutado uma palavra assim, que chega até, né, dar revolta no nosso coração. E aí no versículo 16 ele fala assim, quando eu pensava em tudo isso, quando eu pensava em compreender, quando eu pensei em compreender tudo isso, eu fiquei sobremodo, qual a palavra que ele usa, irmãos? Perturbado, eu fiquei perturbado, deu um nó na minha cabeça, eu não consigo entender isso, né? Só me resta uma perplexidade dolorosa, eu estou perplexo com isso. E ele começa a ter inveja da prosperidade dos outros. Ele pensava, olha, eles são arrogantes? São, mas eles são ricos, eles são fortes, são populares, são felizes. E ele começou a se sentir injustiçado da parte de Deus, né? A ponto de dizer, meu Deus, os meus pés quase se desviaram. Irmãos, ele permitiu que a inveja brotasse quando ele começou a observar que os outros que estavam ao seu redor eram bem-sucedidos e ele não, na sua concepção, ele não tinha sucesso. Não é uma concepção errada, mas era assim que ele pensava. E esse sentimento foi crescendo, tomando conta do seu coração, da sua mente, a ponto de fazer estragos, até mesmo nos padrões éticos de Asaf. E ele se tornou o quê? Como nós vemos muitos hoje em dia, um crente amargurado com a vida, com o que ele via à sua volta, amargurado, com a amargura dentro de si. Ele não conseguia compreender a situação e quanto mais ele pensava sobre esse assunto, mais angustiado e mais amargurado ele ficava.
E eu imagino até que na posição de líder que ele ocupava, né, naquela postura, naquele cargo importante que ele ocupava dentro da igreja, vamos dizer assim, que ele não podia nem mesmo compartilhar aquilo que ele sentia no seu interior com os seus companheiros. Porque se ele começasse a compartilhar tudo isso, o que ele iria semear no coração das pessoas? Dúvida, incerteza, talvez despertasse nos outros os mesmos questionamentos e levaria talvez outros irmãos de dentro do santuário, que estavam ali dentro da igreja também a se desviar. E aí ele vai conversar com Deus. Essa foi uma atitude louvável, porque ele estava visando poupar muito a fé daqueles irmãos que também estavam passando por momentos de fraquezas. Agora, se você observar bem, o Salmo, ele começa no versículo 1 dizendo assim: verdadeiramente Deus é bom. Deus é bom para com Israel e para com os limpos de coração. Ele começa o Salmo com essa grandiosa, né, com essa nota: verdadeiramente Deus é bom. Deus é bom para com Israel e Deus é bom para com os limpos de coração. É como se ele estivesse dizendo para mim e para você: olha, eu vou contar para vocês uma experiência que eu vivi, o que me aconteceu. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que Deus é bom. Eu passei por isso tudo, mas a conclusão que eu cheguei, ele começa lá pelo fim. Ele vivenciou tudo, chegou a essa conclusão, e na hora de escrever, ele começa com o final, com a conclusão que ele tinha chegado. Deus é bom, né, para com Israel e para com os limpos. Deus não muda. Deus está presente a despeito de todas as tribulações, de todas as angústias, de todas as injustiças que existem no mundo lá fora. Eu descobri que Deus é bom, para aqueles que têm o coração limpo, que guardam a sua palavra. Isso é fato comprovado. Ele começa do fim, e ele vai nos mostrando aqui no Salmo como chegar de volta a esse lugar onde a nossa alma vai encontrar um verdadeiro equilíbrio. Porque nós precisamos disso, ser pessoas equilibradas na mente, nos sentimentos, nas emoções. E eu gostaria de extrair com você algumas lições importantes nesse salmo. E a primeira é o seguinte, que a perplexidade em si só, ela não é pecaminosa. Mas o estado de perplexidade, ele abre portas para a tentação. Você, meu irmão, veja bem, você está nas mãos de Deus, é um servo do Senhor. Todavia, tem algumas coisas, muitas vezes na sua vida, que pode ser desagradável. Coisas desagradáveis e difícil lidar pode estar acontecendo com você. E você às vezes fala assim: Deus, eu não compreendo. Deus, eu não entendo porque eu estou passando por isso. Deus, como que o Senhor me explica isso? Isso não é surpreendente, isso não é pecado, certo? Deus não se magoa e Deus não se irrita quando Ele é questionado sobre certas coisas que nos afligem. Nós vemos, por exemplo, Jó, vemos o profeta Jeremias, o profeta Isaías, todos eles questionaram em alguns momentos, as suas vivências e as experiências de vida ao Senhor. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo nos diz assim: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Somos perplexos, mas não desanimados. Então você pode ficar perplexo, você pode ter dúvidas muitas vezes, mas você não pode desanimar. E você não pode nunca se desesperar. E não é assim? Por que muitas vezes nós sabemos disso, conhecemos a palavra de Deus, ficamos perplexos e muitas vezes vivemos angustiados, atribulados, desanimados, desincentivados com a vida? Isso é porque a nossa mente é uma mente frágil, finita, enfraquecida pelo pecado. Nós não vemos as coisas, não conseguimos perceber as coisas claramente e nem sabemos o que é melhor para nós. Quem sabe o que é melhor para nós é Deus. Lá em Isaías 55, o profeta vem falando assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos. Os caminhos de Deus, eles são inescrutáveis. A mente de Deus, ela é uma mente infinita. Os propósitos de Deus, eles são tão grandes que as nossas mentes pecaminosas,
A nossa mente tão frágil, muitas vezes não consegue entender o propósito de Deus. Por isso nós ficamos perplexos diante de muitas coisas e devemos tomar cuidado para que essa perplexidade, ela não se torne pecado. E para que a gente não venha ficar a ponto de se desviar, de abandonar a nossa fé, como o salmista diz. Lá em 1 Coríntios 10, versículo 12 diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então nós devemos saber como lidar com a tentação quando ela vem. E como que nós vamos enfrentar. E para isso nós temos que seguir o conselho que está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 13. Que diz assim: tomai, pois, toda a armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E havendo feito tudo, vocês possam estar firmes. Nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Quando você começa a ficar perplexo, sem entender o porquê das coisas, o diabo, que é astuto, ele vem. E ele começa a lançar seta nas nossas mentes. Você não pode impedir que um corvo sobrevoe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninhos sobre os seus cabelos. Muitos pensamentos podem passar na sua cabeça, mas enquanto eles não permanecem, você não permite que eles penetrem na sua mente, isso não é pecado. Mas a partir do momento que você acolhe esses pensamentos, abriga, começa a concordar com eles, eles vão se tornando pecado na sua vida, eles vão entristecendo você, vão amargurando você, vão azedando a sua vida, como o salmista declara para nós, que ele estava com o coração azedo. Então você pode transformar, meu irmão, tudo isso que você tem vivido numa vitória, como o salmista fez. Ele diz aqui assim: olha, eu fui tentado a pensar que havia ocasiões em que Deus não era bom, mas eu estava errado. É isso que ele deixa claro: eu estava errado. Deus é bom em todas as circunstâncias, em todos os momentos, não importa o que aconteça, não importa a luta, o problema, a dificuldade que eu esteja vivendo, Deus é bom, sempre foi bom e Deus continuará sendo bom. Você está pronto para dizer isso? Verdadeiramente Deus é bom, apesar de, ainda que as coisas estejam indo de mal a pior, ainda que eu esteja vivendo um período difícil, ainda que eu esteja sendo afligido pelas manhãs, como diz o salmista, em meio a tudo isso você pode dizer: Deus é sempre bom. Mesmo que você veja muitas vezes as pessoas, os ímpios ao seu redor prosperar, você pode continuar dizendo: Deus é bom. Porque é assim que tem que ser no nosso coração. É isso que o salmista vem nos ensinar aqui nessa noite. Podemos ver também outro ponto de reflexão nesse salmo, é que é necessário estar na presença de Deus. Até quando durou essa crise espiritual, essa crise existencial de Asaf? Olha lá no versículo 17: até que eu entrei no santuário. A crise dele durou até que ele entrou no santuário. Agora você vai raciocinar comigo. O fato de você estar na casa de Deus necessariamente não significa que você esteja na presença de Deus. Você concorda com isso? Muita gente pode estar dentro da casa de Deus, mas não está na presença de Deus. Como ministro de louvor, é certo que ele estava de contínuo nos turnos em que ele era escalado, porque funcionava assim. Cada levita tinha o seu turno de escala, como funciona hoje no ministério de louvor. Então ele era um homem que estava constantemente presente na casa de Deus. Mas não era todas as vezes que ele estava na casa de Deus que ele entrava na presença de Deus. E nesse dia que ele fala: até que eu entrei no santuário de Deus. Ele entrou no santuário e ele deixou de olhar nesse dia para as pessoas. Ele passou a olhar para o Senhor. Ele passou nesse dia a olhar para Deus. Nós só encontramos respostas para os nossos questionamentos, para as nossas angústias, quando nós nos colocamos aos pés do Senhor para aprender da sua palavra. Ele permitiu naquele dia que Deus falasse ao seu coração.
Ele permitiu que a palavra penetrasse na sua mente. Porque muitas vezes nós entramos na igreja, nós escutamos músicas, até cantamos as músicas, levantamos as mãos, escutamos uma pessoa falar, mas quando nós saímos da porta para fora, parece que nada daquilo entrou no nosso coração e aquilo não produz mudança nenhuma em nós. E com certeza, Asaf já tinha estado muitas vezes no templo, dentro da casa do Senhor, servindo a Deus, louvando a Deus, tocando um instrumento, com um microfone na mão, se houvesse naquela época, é assim que ele estaria, cantando louvores ao Senhor, mas ele não tinha entendido aquilo que Deus queria falar com ele e responder às suas perguntas e os seus questionamentos. Então Asaf, ele viu os seus conflitos interiores se dissipar quando ele começou a deixar de ser o juiz de Deus, de julgar Deus, e ele passou a ser um adorador de Deus. Ir à casa de Deus, quando a gente vai à casa de Deus, é o começo. Presta atenção, é o começo, não é o fim. O fato de você ir à casa de Deus é o começo da sua libertação e da sua cura. Muitas vezes nós achamos livramento só em entrar na casa de Deus. Glória a Deus que Deus ordenou que houvesse esse tipo de reunião, que os irmãos se congregassem, se reunissem em grupos para cultuar e para exaltar a Deus. E o fato de nós estarmos na casa de Deus nos livra de muitas enfermidades espirituais. Quando nós corremos os olhos pela igreja, você pode olhar, às vezes você vê um irmão que tem enfrentado problemas maiores do que o seu, às vezes lutas mais difíceis do que a sua, mas ele está ali, sentado na igreja, firme, inteiro, louvando ao Senhor, e louvando e agradecendo e permanecendo na presença do Senhor. Então, quando a gente vê isso, nós passamos a ver os nossos problemas sobre uma outra perspectiva. O diabo quer muitas vezes, e ele tenta fazer isso, nos levar a pensar que ninguém jamais passou pelos problemas e pelas dificuldades que nós estamos enfrentando. Que tudo que nós passamos é o pior das coisas, que ninguém nunca sentiu aquilo. Mas quando nós entramos na igreja, nós vemos gente que já perdeu gente, não é? Gente que tem dificuldade financeira, gente que passa problema com os filhos, né? Gente que sofre muitas vezes por problemas no relacionamento, no casamento, mas gente que está na presença de Deus, buscando ao Senhor, querendo respostas de Deus, adorando, louvando ao Senhor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, Paulo diz o seguinte: olha, não veio sobre vós tentação senão humana. Então tudo isso que nós passamos, que eu passo, que você passa, são tentações o quê? Humanas, são coisas que podem acontecer à minha vida e podem acontecer à sua vida. Um filho pode adoecer, o marido pode sofrer um acidente, você pode perder um emprego, não é assim? Você pode ter problemas no seu casamento, você pode sair lá fora, tomar um tombo, quebrar o pé, não é assim? Pode enfiar um pé no buraco, igual já vi gente aqui, não é? E quebra o pé. Tudo isso são coisas humanas. Mas a palavra de Deus fala assim: não veio sobre vós tentação senão humana. Ou seja, as tentações que cada um de nós enfrentamos são as mesmas tentações que todos os nossos irmãos enfrentam também. E esse processo de cura do salmista, veja bem, ele começou com a ida dele no templo, mas ele não parou só com a ida dele no templo. É vital ir ao templo? É, mas não basta, não é? Então, quando ele foi ao santuário, foi lhe dado uma coisa diferente, que foi o entendimento. E aí nós extraímos do texto uma outra lição, que é o seguinte: que nós precisamos, quando entramos na casa de Deus, corrigir o nosso pensamento. E corrigir pensamento requer o que de nós, gente? Atitude. Nós precisamos aprender a corrigir os nossos pensamentos. Ele não se sentiu melhor apenas. Ele não estava se sentindo apenas melhor. Ele corrigiu os pensamentos dele. Ele não esqueceu o problema por 1 hora e meia só que ele passou na igreja, não. Uns para esquecer os seus problemas, pensa comigo, tem gente que para esquecer os seus problemas vai para o cinema. Outro para esquecer o problema vai para o shopping, vai fazer compra,
outros vão para o bar, outros para esquecer o seu problema vai beber, outros vão se drogar, outros vão comer exageradamente para poder esquecer o problema, outros vão se envolver em algumas seitas, outros vão se agarrar a determinadas pessoas para esquecer os seus problemas, tudo para se sentir melhor, tudo é válido para se sentir melhor. Tem gente que até hoje, para se sentir melhor, parte para cirurgia, não, vou mudar meu nariz, vou mudar meu busto, vou mudar minha cintura, vou mudar isso, vou mudar aquilo, tudo em busca de alguma coisa para se sentir melhor. Não sou contra a cirurgia, nem estou falando isso, meus irmãos, estou falando que às vezes isso pode ser o quê? Né, uma fuga para os problemas, para as dificuldades, uma busca de se sentir uma pessoa melhor. Isso são alívios temporários, isso passa. Muitos vêm à igreja dessa mesma forma que alguns vão ao cinema. Eu vou à igreja porque nessa hora e meia que eu estiver na igreja eu vou me sentir melhor. Lá na igreja eu esqueço dos meus problemas, lá na igreja eu canto, eu ouço uma palavra boa, eu vou ter um alívio. Pelo menos eu vou ficar ali 1h30 aliviada. E quando sai lá fora, o que acontece? Volta tudo de novo, os mesmos questionamentos, as mesmas angústias, as mesmas aflições. E o salmista, Asaf, ele não acha que um alívio temporário. Ele não acha que como se fosse assim, você vai tomar essa injeção e essa injeção vai sarar a sua dor. Não foi isso que ele encontrou no templo. Não foi um tratamento paliativo que ele encontrou ali no templo, que vai resolver o seu problema presente, né? E quando você chegar na sua casa, né, ele vai estar lá de volta. Não, não foi isso. Ele entendeu. Diz a Bíblia, pelo que nós lemos, que ele teve um entendimento, né? Ele conseguiu entender aqui que ele precisava mudar a sua mente, mudar o seu jeito de pensar. Ele começou a pensar corretamente quando ele estava na igreja. Ele deixou a sua mente ser transformada. E quando ele foi para casa, a mente dele continuou transformada. Ele continuou a pensar corretamente. Né? Muitos ouvem, repetem as palavras de impacto, né? Eu poderia mandar você, é preciso corrigir o pensamento, vamos corrigir o pensamento, eu tenho que corrigir o meu pensamento. São coisas que vão firmar isso na nossa mente, que são válidas, que vão fazer brotar fé no nosso coração e esperança, mas se nós não mudarmos os nossos pensamentos, nós podemos repetir as frases 1 milhão de vezes, que nós vamos sair dos lugares na mesma crise existencial, na mesma lamúria, na mesma vida. E Deus quer que a gente tenha entendimento das coisas espirituais quando nós entramos na sua casa. Amém, irmãos? Deus quer que a gente tenha esse entendimento. Então, o primeiro pensamento que ele corrige aqui foi em relação aos ímpios. Ele começa a pensar agora espiritualmente, de um jeito diferente. Ele começou a deixar de lado o pensamento racional de homem. Porque o pensamento racional, se nós pararmos para pensar, é isso mesmo que nós vemos. Pela nossa razão, é isso mesmo. Às vezes você vê as pessoas aí dando prejuízo para as outras. Você vê as pessoas fazendo coisas erradas, roubando, não é? Corruptos, e essas pessoas continuam prosperando, mas Deus passou, ele passou a ter um entendimento espiritual agora nesse momento, porque a nossa tendência é ver as coisas às vezes parcialmente, não como todo. Nós não conseguimos muitas vezes enxergar o todo, principalmente quando se diz em relação às coisas espirituais. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 7, fala para a gente bem claro assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz aonde? A perdição. Não é isso que fala a palavra de Deus? Então muitos olham uma porta larga, e essa porta é larga, é espaçosa, está cheinha de gente. Ai, que maravilha, tem muita gente nessa porta, é uma porta larga, é uma porta bonita, não é? Tem muita gente brincando, pulando, dançando, se alegrando, tem muita gente feliz. E as pessoas, muitas vezes, baseado nisso, só olham para aquele momento ali, para aquele começo, e não conseguem entender que para todo começo há um fim.
qual é o fim dessa porta, meu irmão? Qual é o fim dessa porta? A perdição. Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Não consegue entender. Pensamento, entendimento parcial, não entendimento total do que Deus está falando. Agora já a outra porta é estreita. Ela pode ser estreita. O caminho pode ser apertado. Mas qual é o fim dessa porta? A vida eterna. E muita gente não consegue entender isso. E prefere sair da porta estreita para a porta que é larga e que conduz à perdição. E o salmista, ele vai ao templo, ele começa a adquirir um entendimento das coisas espirituais. Ele começa a ver que aquelas pessoas que viviam tão felizes, que não tinham falta de nada, que nem se lembravam de Deus, que não entendiam as coisas de Deus, não se preocupavam com as coisas espirituais, só viviam um momento presente. Ele começa a entender que a riqueza deles se limitava apenas a um período de tempo. Só o momento aqui e o momento agora. Do nascimento até a morte. Porque ninguém vai levar nada dessa vida. Nem mesmo a roupa do corpo. Não vai bagagem nenhuma quando nós formos para a nossa vida espiritual, na eternidade. Quando nós nos dirigirmos à eternidade. Provérbios diz o seguinte... Provérbios capítulo 4, versículo 18, que o caminho dos ímpios é como a escuridão, mas a vereda dos justos é como a luz do aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Então Asaf começou a ver que a situação do ímpio não era do jeito que ele pensava, era precária, era perigosa. Tudo o que eles têm é temporário. Ele viu isso tão claramente que ele não só deixou de invejar a posição deles, mas nos dá a impressão aqui, nos dá a sensação de que ele começou até mesmo a sentir uma certa tristeza por eles, porque ele compreendeu a verdade sobre a situação do ímpio. Então o pensamento dele em relação ao ímpio, a postura do ímpio, ao que o ímpio tem, a prosperidade do ímpio nessa terra, ele foi corrigido. Houve um entendimento e que em nome de Jesus você entenda isso nessa noite e que haja uma mudança também no seu pensamento. Ele começa a corrigir também o pensamento dele em relação a Deus, porque olha só, antes ele fala assim, eu tenho procurado servir a Deus, mas será que isso vale a pena? Vale a pena eu me santificar? Vale a pena eu estar na presença de Deus? E quantas vezes nós não fazemos essa pergunta? Será que Deus é realmente quem Ele diz que é? Será que Deus se importa comigo? Será que Deus está vendo a minha situação? Quantas vezes esse questionamento já não passou na sua mente, né? E dúvidas, meus irmãos, acerca do caráter e dos atributos de Deus, levam a dúvidas acerca do poder de Deus. Quando você começa a ter dúvidas sobre o caráter, sobre os atributos de Deus, você começa a duvidar do poder de Deus. Começa a duvidar que Deus pode mudar a circunstância, que Deus pode fazer milagres, que Deus pode reverter a situação e que Deus pode escrever uma nova história. Nós entendemos que não há limites para o poder de Deus. Deus é um Deus eterno nos seus atributos. Qualquer que seja a explicação de tudo o que está acontecendo nesse mundo, ou que está acontecendo na sua vida, essa explicação não é que Deus é incapaz, que Ele não pode. Não é essa a explicação. Porque Deus é absoluto, Ele governa soberano sobre todas as coisas, Ele controla tudo e Ele é um Deus eterno, um Deus que reina, um Deus que é reto, que é justo, um Deus que não conhece injustiça, porque isso seria impossível. Isso é impossível, é inerente ao caráter de Deus. Então esse Deus faz promessas e Ele cumpre as promessas que Ele faz. Ele é Deus fiel. Nas mãos, segurando nas mãos de Deus, nós podemos estar seguros. E você precisa adquirir um entendimento, precisa corrigir o seu entendimento a respeito de quem é o seu Deus. Ele se lembrou aqui, olha lá no versículo 23. Todavia, eu estou contigo de contínuo, tu me seguras pela mão direita. Esse é Deus, o Deus que segura a minha vida e que segura a sua vida pela mão direita. Você pode dizer glória a Deus por isso?
Ele passa a perceber isso, porque antes ele questiona Deus, agora ele reconhece, Deus me segura pela mão direita, de contínuo. Não é só num momento da minha vida, não, é continuamente, Deus está me segurando. Ele queria dizer o seguinte: não estou sozinho, não estou desamparado, não estou à mercê da sorte, não. Tem um Deus que caminha comigo, tem um Deus que vai do meu lado, segurando na minha mão. E nessa caminhada de fé, nós podemos dizer, como ele diz aqui no versículo 25, né? A quem tenho eu no céu, além de ti, e na terra, não há quem eu deseje mais do que a ti. Ele reconhece que no céu não tem outro Deus que possa fazer o que Deus faz. E que nessa terra, ele não desejava nada mais do que a presença de Deus, que era companhia constante e presente na vida dele. Então você entrou aqui nessa igreja nesta noite, você louvou o Senhor. Você esqueceu aí por um tempo os seus problemas, as suas dificuldades. Mas quando você sair daqui, em nome de Jesus, os seus questionamentos, o seu posicionamento, os seus pensamentos têm que estar corrigidos a respeito do seu Deus. As suas lamúrias, os seus queixumes em relação à vida, eles têm que ser deixados de lado. Então corrija o seu pensamento a respeito de Deus. Comece a proclamar para você, né? Deus é bom, Deus é bom, Deus é suficiente, Deus é bom o tempo todo. Ele é um Deus justo e cuidadoso, Ele é o Deus que segura na minha mão, Ele é o Deus que é a minha fortaleza, glória a Deus por isso. E Ele também corrige o pensamento que Ele tinha acerca de si mesmo, porque muitas vezes nós nos enganamos, nos iludimos em relação à pessoa que nós somos. Olha só, você reparou aí que no começo, quando ele fala dele, ele acha que não tem nada de errado com ele. Ah, eu sou um bom homem, não é? A pressão é que está demais, eu estou sendo tratado injustamente, isso é injusto comigo, não é? Isso não está correto comigo. E ele começa a colocar essas coisas, né? Que ele tinha feito isso, que ele fazia aquilo, que ele purificava o seu coração, que ele lavava a sua mão, que ele era assim, que ele era assado e tudo, né? Olha, meus irmãos, ele era um homem que servia a Deus, um homem que estava de contínuo nas cerimônias mais importantes que existiam dentro do tabernáculo, dentro do santuário. Um homem que foi escolhido pelo rei Davi. E ele começa a descobrir agora que ele abrigou pensamentos errados, impuros, que ele pensou aquilo que ele não deveria pensar. Sabe qual era o maior problema dele? Era o ego. É o problema que nós enfrentamos hoje em dia. Quando o nosso ego começa a aflorar, né, começa a vir à tona, há uma inversão nos nossos valores, a inversão na ordem das coisas. Os nossos sentimentos e as nossas emoções passam a nos governar. E aí começam a surgir os nossos problemas. Porque nós nos deixamos ser controlados pelos nossos pensamentos e pelas emoções. E surgem muitas brigas por causa disso. Muitas gritarias, muitas contendas, muitas divisões, muito desentendimento em relação a outras pessoas, nos relacionamentos entre as pessoas, entre marido e mulher, lutas nos grupos, lutas na igreja, não é? E nós temos que pedir a Deus que mude muitas vezes o nosso coração e que nos ajude a corrigir o nosso pensamento em relação a nós mesmos. Enganoso é o coração, diz a palavra do Senhor, mais do que todas as coisas. Lá em Provérbios 4 diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque o seu coração ele pode te enganar. E engana você, engana a mim em relação até mesmo em relação a quem nós somos. Então vamos cuidar do nosso coração, vamos zelar pelos nossos sentimentos, porque quando um coração está azedo, tudo também fica azedo na nossa vida, e nada vai bem. E o Senhor fala conosco: dá-me, filho meu, o teu coração. O nosso coração tem que estar nas mãos do Senhor. Então quando Asaf passa a ter entendimento, quando ele começa a corrigir o seu pensamento sobre o ímpio, sobre a grandeza, sobre o poder, sobre o caráter, sobre os atributos de Deus e sobre si mesmo, ele pode dizer: verdadeiramente Deus é bom,
Deus é bom para com Israel, e Deus é bom para com aqueles que são limpos de coração. Você pode dizer isso? Verdadeiramente Deus é bom. Deus é bom. Toda dúvida, todo questionamento, tudo que tem corroído a sua alma, a sua mente, que tem trazido muitas vezes revolta, amargura, angústia no seu coração, que te faz muitas vezes permanecer nesse estado de perplexidade, de questionamento diante de Deus. Isso vai ser dissipado quando você descobrir realmente quem é o seu Deus e aquilo que Ele pode fazer. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Que você saia daqui nesta noite entendendo isso, que verdadeiramente Deus é bom. E que todas as vezes que nós entramos na casa do Senhor, Deus tem uma palavra para corrigir o nosso pensamento. Não é para a gente ficar lembrando, puxa, por que o fulano não estava aqui para escutar isso? Por que ciclano não estava aqui para ouvir isso? Deus está falando comigo e Deus está falando com você. E nós precisamos absorver aquilo que Deus está falando. Tornai-vos, pois, praticantes e não apenas ouvintes da palavra. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Apresente o seu coração nas mãos do Senhor e fala com Ele: Deus, eu não quero simplesmente entrar na Tua casa, eu quero entrar na Tua presença, de constante. Eu quero corrigir os meus pensamentos. Eu quero aprender a sair desse estado de perplexidade e reconhecer quem é Deus. Parar de julgar Deus, de questionar o Senhor e entender que Tu és o Deus soberano, que tem cuidado de mim, que tem andado comigo. Deus, Tu conheces cada um que está aqui nesta noite. Tu sabes de todos os problemas e dificuldades. Hoje é um culto de oração. Nós estamos aqui para apresentar ao Senhor as nossas lutas, as coisas humanas que todo ser humano passa nessa terra e que muitas vezes tem afligido a nossa alma. Senhor, e nós entregamos nesta noite ao Senhor o fardo que muitas vezes tem estado pesado sobre o nosso ombro, que tem roubado a nossa paz, que tem trazido tristeza, tanto choro, que tem roubado o nosso sono. Nós colocamos diante do Senhor e queremos sair daqui transformados na nossa mente, crendo que o nosso Deus é poderoso para levar sobre si, Senhor, os nossos fardos, as nossas preocupações e as nossas ansiedades. Nos ajuda, Senhor, a cada dia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.